Boa noite, irmãos, paz seja com todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, todos que estão aqui nessa noite, e nós queremos compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já ministramos essa palavra pela manhã, e agora vamos aqui novamente falar aquilo que Deus tem para a igreja do Senhor. A palavra do Senhor é a vontade de Deus sendo passada para a sua igreja. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus no capítulo 12, nós vamos ler o verso 15, Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 15, e eu quero que você acompanhe comigo essa leitura. Você pode acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar aí no telão, no seu celular. Hebreus capítulo 12, no verso 15, nós vamos ler o texto, diz assim: tendo cuidado, diga tendo cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando, diga brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Vou ler de novo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Deus fala comigo de maneira inusitada, muitas vezes, né? Nós temos que entender que a espiritualidade, ela não se vive apenas no ambiente da reunião, no ambiente em que nós nos reunimos para cultuar a Deus. A espiritualidade, o culto a Deus, ele é em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia fala, orai sem cessar. Significa que aonde você estiver, independente do que você está fazendo, você está orando. Então, se você está no seu trabalho, você pode estar orando. Se você está dirigindo o seu carro no trânsito de Curitiba ou de qualquer lugar que você está orando. Se a esposa está lá lavando uma louça, ela está falando com Deus, está orando. Então, a espiritualidade, ela é vivida em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias. Tudo aquilo que nós fazemos para a glória de Deus e fazemos para Deus. E, às vezes, Deus fala comigo em circunstâncias inusitadas, interessantes. Eu já preguei uma mensagem aqui. Uma vez eu estava olhando cortarem uma árvore na frente da minha casa, e eu observando aquela cena de cortarem aquela árvore, Deus falou comigo e me deu uma mensagem. Em uma outra circunstância, eu estava limpando o jardim, tinha um pé de maracujá lá que encheu de lagarta, e eu estava tentando matar as lagartas. Deus falou comigo. E essa mensagem que eu vou pregar hoje foi dessa forma também. Um domingo qualquer aí, eu cheguei antes no culto, a gente sempre chega antes, e eu olhei para aquele canteiro que a gente tem ali no canto, onde tem aquelas flores que sou eu mesmo que planto. E eu falei, mas eu não plantei mato aqui, né? E está cheio de mato. E aí eu olhei assim, aquele monte de mato no meio das minhas flores. E eu comecei a arrancar aqueles matos, eu comecei a tirar, e alguns matos assim, né? Algumas ervas daninhas, a raiz fica fácil de tirar, você puxa, sai inteiro. Mas tem uns matos ali que são endemoniados, irmãos. Tem um que parece um pé de cebola, um pé de alho, que tem uma folha fininha assim, que ele vai lá no profundo. E além de ir no profundo, ele faz uma batata lá, e você, para arrancar, dá um esforço enorme. Você tem que cavocar e tal, porque não adianta você cortar ele por cima. Quando você corta uma erva daninha por cima, vai dar uma chuva, um sol, e você virou as costas. Quando você volta para ela, ela já nasceu de novo, ela está bonita e sorridente. Então, se você quer limpar o jardim, é necessário você cavocar, e você precisa tirar aqueles matos, aquela erva daninha, você precisa tirar com a raiz. E eu estava ali, então, brigando com os matos ali, arrancando os matos, e de repente Deus falou comigo. E Ele disse, olha, igual a este canteiro, igual a este jardim, muitos corações dos homens estão assim. São canteiros e corações que um dia foram plantadas lindas flores, porque Deus é um jardineiro, não é verdade? A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz depois de criar tudo que tinha, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Então, o nosso coração, ele é um canteiro, e ele deve estar cheio de flores que Deus plantou, mas às vezes as experiências da nossa vida, às vezes as circunstâncias que nós vivemos,
as adversidades que nós vivemos, as experiências que nós temos, os nossos relacionamentos, elas são como ervas daninhas, elas são como esse mato, que às vezes eles tomam conta do nosso jardim. Então Deus falou comigo e disse: assim está o coração de muitos homens e mulheres. Um jardim que um dia já teve flores, mas hoje estão tomados de ervas daninhas. E Deus me levou neste texto, neste momento, e disse: e muitos corações estão amargos, porque são corações que são canteiros, tomados por raízes amargas. Então, naquele momento, aquela palavra entrou no meu coração, e eu entendi que Deus queria que eu transformasse isso numa mensagem, e que eu compartilhasse isso com você. Algumas coisas a gente aprende quando a gente mexe com jardim, quem mexe com horta, quem gosta de mexer com a terra, algumas coisas a gente aprende e elas são bem óbvias. A primeira é que coisa boa, seja uma hortaliça ou seja uma flor, você precisa plantar, você precisa investir, você precisa adubar, você precisa regar, você precisa ter um esforço seu para que aquilo aconteça e para que aquilo venha a nascer. A segunda coisa que a gente aprende é que mato nasce sem esforço nenhum, coisa ruim aparece do nada. Mato nasce até no asfalto, até no concreto. O concreto tem um frizinho que faz, que quebrou o concreto. Você olha lá, está lá o infeliz do mato. Na verdade, não precisa fazer esforço nenhum. Então, coisas ruins, elas vão aparecer sem nenhum esforço seu. Em decorrência da própria vida, em decorrência das próprias experiências, em decorrência dos próprios relacionamentos, coisas ruins vão aparecer. E a terceira coisa que a gente aprende quando a gente lida com o jardim, com a horta, é que é necessário arrancar o mato. É necessário tirar a erva daninha. É necessário arrancar, porque senão ela vai tomar este canteiro. E ela vai sufocar as flores, ela vai sufocar as hortaliças e ela vai matar. Está ali o Elcio, ele, além de tecladista, ele é dono de horta lá, né? Cadê o Elcio? Aqui, ó. Não tem que tirar o mato, Elcio? Vai carpinar lá, né? Porque senão o mato toma conta. E querido, assim é o nosso coração. É necessário que nós venhamos a vigiar o nosso coração, é necessário que nós venhamos a cuidar do nosso coração, e é que a gente possa olhar para o nosso coração e ver o que é que tem nesse canteiro que é o nosso coração. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: o que é que tem no canteiro do seu coração? O canteiro do seu coração, ele está cheio de flores que Deus plantou, ele está cheio de coisas boas que Deus plantou, ou o canteiro do seu coração está tomado por matos, por ervas daninhas, cujas raízes são amargas, e cujas raízes têm amargado a sua vida? A palavra de Deus, ela nos desafia a olharmos para nós mesmos. A palavra de Deus, ela é como um espelho que nós nos colocamos diante de nós e nós olhamos e nós podemos ver refletido na palavra de Deus como está a nossa própria vida. E eu pergunto para você, como está a sua vida, como está o seu coração? A Bíblia diz, o escritor sábio Salomão, em Provérbios 4:23, ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então é necessário que nós venhamos a vigiar o nosso coração. É necessário que nós venhamos a cuidar do nosso coração. É necessário que nós venhamos a olhar se realmente ainda o nosso coração é um lugar de flores, ou se o nosso coração, que é o lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, já foi tomado por raízes amargas. Porque a experiência que nós temos como pastor, quando nós conversamos com pessoas, os maiores problemas que as pessoas têm são problemas relacionados às suas emoções, são problemas relacionados aos relacionamentos sociais, porque, querido, deixa eu te dizer, relacionamento social produz problema. É ou não é? Botou duas pessoas juntas, duas opiniões diferentes, só de você botar duas pessoas juntas já é motivo para você ter um problema. A única forma de você não ter problema nenhum é você se isolar. Você mora sozinho, você vive numa bolha, você não se relaciona com ninguém. E tem gente que é tão ruim que é capaz de brigar consigo mesmo e fugir de casa.
Então juntou duas pessoas, ali por si só já existe a possibilidade de problemas, ali por si só já existe a possibilidade de haver problemas de relacionamentos. Então, é o marido que tem problema com a mulher que tem problema com o marido, é os filhos que têm problema com os pais que têm problema com os filhos, é os irmãos que às vezes não se dão, é o problema na empresa, onde você não gosta daquele gerente, ele também não gosta de você, é um problema na faculdade, porque as pessoas te olham torto, enfim, em todo lugar, em todo momento, as pessoas estão desenvolvendo problemas nos seus relacionamentos. Mas, querido, às vezes é um problema simples, mas às vezes é um problema que machuca, que fere. Às vezes é algo que você sofre no seu relacionamento, que o seu coração fica machucado, o seu coração fica ferido. E, querido, esses problemas de relacionamento, eles são como essas sementes de mato. E você precisa cuidar disso. Você precisa olhar para isso, você precisa guardar o seu coração dessas coisas. Porque se você deixa, quando você menos espera, quando você olha para você mesmo, o seu coração está tomado de raízes amargas. O livro de Hebreus, nós não temos aí, os alunos do pastor Jefferson estão aprendendo com ele sobre o livro de Hebreus, e não há uma indicação clara, ou melhor, no próprio livro não indica quem é o autor. Então nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, né? Algumas, durante muitos anos, atribuíram isso a Paulo. Já foi falado que foi Barnabé que escreveu, já foi falado que foi Apolo que escreveu, algumas pessoas falaram que foi Pedro que escreveu. Então há aí uma série de estudiosos, né, das cartas bíblicas, dos livros bíblicos, que podem apenas supor quem tenha sido o escritor do livro de Hebreus. Não há ali uma indicação clara disso, mas independente de quem seja o autor do livro de Hebreus, o livro é considerado canônico, ou seja, ele é um livro inspirado por Deus, e ele serve para nós como sustentáculo da nossa fé. O livro de Hebreus foi escrito para um grupo de pessoas, para judeus, que muito provável estavam fora da sua região, fora de Jerusalém, e este livro foi escrito para este grupo de pessoas que tinham se convertido ao Evangelho. E eles, por passarem por muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas lutas, eles estavam pensando em voltar para a velha vida, eles estavam pensando em voltar para a sua experiência antiga, eles estavam pensando em deixar o Evangelho, em deixar Jesus e voltar para a sua religião antiga. Então o livro de Hebreus traz ali grandes ensinamentos, ele é dividido em vários ensinamentos para esse grupo de pessoas, e esse texto que nós lemos está na quarta parte deste esboço que seria o livro de Hebreus, e ele está na parte que trata da fé. Então nós podemos dizer que cuidar do nosso coração, olhar para o nosso coração, é um ato de fé. E algumas coisas nós aprendemos com esse texto, e eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você acompanhe comigo, e eu quero que, se possível, coloque de novo o versículo lá na tela. Ele começa dizendo, Hebreus capítulo 12, verso 15, ele começa dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça. Durante muito tempo, eu tentei entender isso, porque metade do versículo está falando de cuidar do coração, de relacionamentos, de raízes amargas, mas a parte inicial do versículo está falando da graça, está dizendo, tendo cuidado que ninguém se prive da graça. Ou seja, o escritor do livro de Hebreus está dizendo que é possível que algumas pessoas possam se privar da graça. E qual é o significado de se privar da graça? A primeira coisa que você precisa entender é o que é graça. A Bíblia diz que todos nós pecamos em Adão. Ou seja, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos condenados, nós já nascemos afastados de Deus, nós já nascemos fora da salvação. Nós nascemos assim. O pecado que nos condena não é o pecado das coisas erradas que você comete, ainda que essas coisas contribuam para isso. Mas o pecado que te condena, o pecado que leva o homem para o inferno, é o pecado de Adão, cujo nós nascemos com isso dentro de nós, nós já nascemos separados de Deus. O apóstolo Paulo diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós nascemos afastados de Deus, nós nascemos condenados ao inferno, nós nascemos condenados à perdição eterna.
Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus no seu amor, o Senhor nos amou, porque Deus não nos criou para a morte, Deus não nos criou para o inferno, Deus não nos criou para a perdição eterna. Pelo contrário, Deus nos criou para a vida eterna. E Deus então, Ele nos amou de tal forma, a Bíblia diz, que Ele diz, olha, o homem não pode pagar esse preço desse pecado. O homem não pode pagar esse custo desse pecado, porque somente um justo pode pagar o custo desse pecado. Então a Bíblia diz que Deus, no seu infinito amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus nos deu a salvação. E aí você pergunta, mas pastor, quanto custa para mim essa salvação? O que é que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? E aí que eu chego na explicação do que é graça. Eu digo para você que nem eu nem você precisamos fazer nada para sermos salvos. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. E não há nada que eu deixe de fazer que me faça salvo. Nós somos salvos únicos e exclusivamente pela graça. E o que é graça? É favor imerecido. Graça vem da raiz grega de carisma, é presente. Ou seja, Deus nos deu a salvação, Deus nos presenteou com a salvação, Ele nos deu a condição de nós sairmos da condição de pecadores, de condenados, e Ele nos dá a condição de sermos salvos. Nós recebemos essa salvação de graça, nós não precisa fazer nada, não precisa fazer nada para ser salvo. Não precisa fazer novena para ser salvo. Não precisa fazer campanha para ser salvo. Não precisa pagar o dízimo, como alguns dizem, pagar o dízimo, né? Não precisa pagar o dízimo para ser salvo. Não precisa ir a pé daqui até Roma para ser salvo. Não precisa nada para ser salvo. A única coisa que nós precisamos para ser salvo é da graça de Deus. E nós tomamos posse dessa graça pela fé. Paulo diz, Efésios 2:8, vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós não fazemos nada para ser salvo, nós apenas recebemos um presente de Deus, que é a salvação. E tendo entendido o que é graça, você precisa entender agora, aplicado nesse contexto. Aí o escritor do livro de Hebreus, neste primeiro versículo, ele começa dizendo, tende o cuidado para que ninguém se prive da graça. E aí eu tentava entender isso, durante muito tempo eu não compreendia muito bem isso, como pode alguém se privar da graça, já que a graça é algo que Deus dá. Já que a graça é algo que Deus oferece, como pode alguém se privar da graça? Ou seja, ser privado da graça é ser privado da salvação. O que o escritor do livro de Hebreus está dizendo, existirão pessoas que ainda que a graça seja oferecida a eles, eles vão se colocar numa posição, numa condição em que eles estarão privados da graça. Ou seja, essas pessoas estarão privados da salvação eterna. Então o escritor do livro de Hebreus, ele fala num tom de alerta, ele diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E aí eu comecei a tentar entender, mas o verso 14, que é o verso anterior, ele nos dá algumas pistas para entender isso. Olha só o que diz Hebreus 12:14. Diz assim, segui a paz com todos. Diga, segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Na NVI, que é uma versão assim que eu até gosto mais ou menos dela, mas ela fez uma tradução bacana aqui. Ela fez uma tradução legal aqui, ela diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos. Eu digo que a NVI, a NTLH é Bíblia de Novo Convertido, né? Esforcem-se para viver em paz com todos. Então o escritor do livro de Hebreus, ele está fazendo uma sequência de ideias. Ele está desenvolvendo um raciocínio em sequência. Ele está dizendo, olha, vivam em paz com todos. Consequência disso, santificação. E consequência disso, ver a Deus. Então, relacionamentos
Viver em paz com todos está dentro de um fluxo, de um processo que nos leva a ver a Deus. E significa que se essas etapas desse processo não são cumpridas, eu não vou ver a Deus. Então veja, quando ele diz, olha, e tende cuidado que não se priveis da graça de Deus, antes ele está desenvolvendo esse conceito de ideias. E aí, para entender isso melhor, é necessário eu ir lá para o Evangelho, Mateus capítulo 6, do verso 12 ao verso 15, um trecho conhecido, você sabe de cor, porque é parte da oração do Pai Nosso, né? E diz assim, Mateus capítulo 6, verso 12 ao 15, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Aí Jesus diz, olha só, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Você já parou para pensar no tamanho da responsabilidade do que está escrito aqui? Ai, pastor, mas será que isso aí não é o Velho Testamento? Não, não é. É Jesus dizendo isso. É o Senhor da graça, é a própria graça dizendo isso. Se você não perdoar as pessoas que te ofendem, se você não perdoar as ofensas que você sofre ou que você já sofreu, Jesus está dizendo que você não terá os seus pecados perdoados, como consequência disso, você está privado da graça de Deus. E aí, querido, eu quero dizer para você que as igrejas deste país como um todo, as igrejas desse mundo como um todo, elas estão cheias de pessoas que estão prestando culto, estão levantando as suas mãos, estão cantando, estão lendo a Bíblia, estão vindo nas reuniões, mas que estão caminhando para a perdição eterna, estão caminhando para o inferno, porque tomaram uma decisão na sua vida de não perdoar ofensas que sofreram. O que Jesus está dizendo? O que o escritor do livro de Hebreus está dizendo? Olha só, você pode ser privado da salvação, porque você pode ser privado da graça. E você pode ser privado da salvação, você pode ser privado da graça, se você decidir no seu coração não perdoar. Eu entendo que todos nós temos uma história, todos nós vivemos uma história, todos nós temos experiências. Talvez a tua experiência de vida seja marcada por uma história difícil, talvez a tua experiência de vida seja marcada por uma situação difícil, talvez você diga, pastor, você fala isso, é muito fácil você falar sobre isso, sobre perdão, e eu digo que realmente é muito fácil falar sobre perdão, mas é muito difícil perdoar. E talvez você diga, você não conhece a minha história, você não conhece a família que eu vivi, você não conhece os pais que eu tive, você não conhece a educação que eu tive, você não conhece a forma como eu vivi, você não conhece as ofensas que eu sofri, você não conhece as feridas que eu carrego no meu coração, você não conhece as feridas que eu carrego na minha alma, você não conhece as machucaduras que a vida me trouxe. E eu digo, eu não conheço, realmente eu não conheço. Mas eu posso te dizer claramente nessa noite, baseado na palavra de Deus, porque o que move as nossas vidas, o que direciona as nossas vidas, não é o meu achismo, não é o seu achismo, o que direciona as nossas vidas é a palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Deus, e a palavra de Deus diz que independente da sua história, independente daquilo que você viveu, independente das experiências que você teve, por mais difíceis que elas sejam, nós só somos perdoados por Deus na medida que nós decidimos perdoar. E isso fica muito claro num outro texto, Mateus 18, do 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35, põe para mim, Abner, ele vai mudando rapidinho. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos, e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Abre aspas, aí 10.000 talentos é bilhões. Se você transformar 10.000 talentos em dinheiro de hoje, é na casa de bilhões, né? Não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinham, para que a vida se lhe pagasse. E então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, 100 moedinhas, pouquinho de dinheiro, 100 reais. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. E então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida que você tinha comigo, que era impagável, porque você me suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse a dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Querido, tem gente que está entregue à mão dos atormentadores. Tem gente que está vivendo uma vida perturbada. Tem gente que está vivendo uma vida inquieta. Tem gente que não vive paz no coração. Tem gente que não consegue viver porque está entregue na mão dos atormentadores. Porque o que Jesus está dizendo é que Deus entrega a mão dos atormentadores aquelas pessoas que decidem não perdoar. Então, quando eu ou você sofremos uma ofensa e decidimos que nós não vamos perdoar, eu não perdoo, diante de Deus nós estamos nos privando da graça de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, seguindo lá Hebreus capítulo 12, versos 15, a segunda parte do verso ele diz o seguinte: e que de nenhuma raiz de amargura vos perturbe, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então ele está dizendo que nós precisamos pedir perdão do quê? Nós precisamos receber perdão do quê? Dessas raízes de amargura que brotam no nosso coração, quando os relacionamentos não estão bem, quando nós sofremos ofensas ou quando nós fazemos ofensa. Essas ofensas que nós sofremos, essas feridas que acontecem no nosso coração, elas são como essas raízes, são sementes que são semeadas no nosso coração, e cabe a nós arrancarmos isso, para que elas não venham a brotar, para que essas raízes não venham se aprofundar, para que essas raízes amargas não venham amargar a nossa vida, porque está cheio de gente com a vida amarga, está cheio de gente que a vida da pessoa é um fel. Você encosta na pessoa, já começa a dar água na língua, sabe aquela coisa azeda que dá água na língua? Você já quer beber uma água, deixa eu beber uma água, que é uma coisa estranha, parece que tomei um chá de losna. Tem gente que é assim, azedo, amargo, e isso tem a ver com um coração cujas raízes se aprofundaram. São raízes que são experiências ruins, que são semeadas em nossos corações, e que não foi limpo, não foi tirado. E querido, eu tenho certeza que existe experiência que é profunda. Talvez você diga: pastor, mas eu vivi coisa terrível, pastor. Se eu for cavocar, tem que pegar uma escavadeira lá, porque a raiz já está lá no subsolo. Chama ali os irmãos aqui da frente aqui que estão, né, cavocando aqui, porque eu vou precisar da escavadeira da igreja ali. Mas são experiências que nós vivemos, são experiências ruins, relacionamentos, coisas que aconteceram. Quantas são as pessoas que foram traídas num relacionamento e nunca mais se recuperaram?
nunca mais conseguiu viver, todos os relacionamentos que teve depois disso, uma coisa não fluía, porque a pessoa está presa ainda naquele sentimento da traição, ela está presa ainda naquela dor, a pessoa está presa ainda naquela amargura, a pessoa está presa ainda naquele ressentimento, a pessoa está presa naquele ódio ainda que ficou daquela traição. Quantas são as pessoas que se decepcionaram com alguém, esperavam alguma coisa e aquilo não aconteceu, e até hoje eles carregam dores. Eu lembro de uma história, estava eu, minha esposa e a Bruna, lá em Fortaleza, e aí tem um casal de amigos meus, que são pastores, que nos recepcionaram lá em Fortaleza, e eles estavam contando para nós, ele fez lá um evento bacana, né? Fez lá um negócio bacana, e ele e a esposa trabalharam para que aquele evento acontecesse, chamaram pastores de fora, e tal, foi assim, uma iniciativa muito grande, né? E eles tiveram aqui muito trabalho, ele e a esposa trabalhando com ele, a esposa ajudando ele, e ele trabalhando para que aquele evento acontecesse. E aí ela contando para nós essa experiência, e ela falou assim, e daí no último dia, deu tudo certo, foi uma alegria no nosso coração, tudo funcionou, os pregadores que tinham que vir vieram, tudo aconteceu bem. E aí o meu esposo, ela contando, meu esposo subiu lá e começou a agradecer as pessoas que ajudaram o evento, né? Aí ele falou, quero agradecer, e ele agradeceu para o prefeito, agradeceu para o vereador, agradeceu todo mundo, e ela assim, e cada vez que ele falava um nome, ela ficava, agora ele vai falar o meu, agora ele vai falar meu nome, agora ele vai dizer assim, eu quero agradecer a minha esposa, que me ajudou, né? E aí ele agradecia, até o borracheiro ele agradeceu, e agora eu quero, irmão, vamos tudo para casa, e acabou, e ele não falou o nome dela, e veja, ele não fez aquilo por mal, não havia maldade no coração dele de ofender a esposa, ou de deixar de reconhecer aquilo que a esposa fez. Mas ela disse, aquilo entrou no meu coração. Aquilo entrou no meu coração. E ela teve que lidar com aquilo. Ela teve que trabalhar aquilo, ela teve que arrancar aquela raiz do coração dela. Obviamente depois ela conversou com o esposo, se acertaram, porque são crentes, porque crente se acerta. Crente se acerta. Foram lá, se acertaram, arrancou do coração a raiz de amargura. Mas quantas são as pessoas que se decepcionaram na sua história? Quantas são as pessoas que foram rejeitados? Talvez você se sinta rejeitado, talvez os seus pais não te trataram como você esperava. Talvez toda a rebeldia que você carrega no seu coração esteja relacionada a algumas expectativas que você tinha a respeito dos seus pais e você foi rejeitado. Você se sentia rejeitado. E talvez isso hoje está cravado no seu coração como uma raiz amarga. Quantas são as pessoas que foram afrontadas, receberam duras palavras de acusação? Você não vai ser nada. Você não presta para nada. E aquilo se aninhou no seu coração, produzindo um ódio, um fel de amargura, uma raiz amarga. Quantos ainda carregam o peso da culpa, do fracasso, de terem errado? E ao errar, muitas vezes, você trouxe consequências para as pessoas que estão próximas a você. Talvez você fale, pastor, eu destruí minha família, eu errei. Tem gente que anda por aí, que acha que cometeu um pecado tão grande que nem Deus é capaz de perdoar. E a pessoa anda... Eu lembro daquele personagem do Peregrino, que andava com um fardo nas costas, carregando aquilo. E tem gente que anda assim, arcado, com um fardo de culpa, aquela raiz profunda da culpa. Eu não mereço perdão, porque eu errei, eu destruí, eu fiz coisas erradas. Tem gente que vive assim. Gente contaminada pela culpa. As raízes amargas, elas trazem perturbação, diz esse texto. Porque ele diz, olha, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E aí às vezes você olha para a sua vida e você fala, pastor, realmente, eu não tenho paz. Eu sou um perturbado. E o pastor Luciano até já orou por mim e não adiantou. Continuo perturbado. É necessário arrancar essas raízes. A terceira coisa que nós aprendemos nesse texto, o finalzinho do verso lá,
Ele diz assim: e por ela muito se contamine, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Sabe o que acontece quando o teu coração está amargo, cheio de raiz amarga? Você não contamina apenas você, mas você contamina tudo que está ao teu redor. As pessoas que estão ao teu redor são contaminadas por isso. Às vezes eu vejo gerações, famílias onde gerações sofrem a consequência do mesmo sentimento de ódio, do mesmo sentimento de rancor, do mesmo sentimento de amargura. Gerações estão sofrendo isso, e gerações estão sendo contaminadas por esse mesmo sentimento. Por isso que o escritor diz: e por ela muito se contamine. Então a pessoa que está com o seu coração tomado por ervas daninhas, a pessoa que está com o seu coração tomada por raízes amargas, ela sofre, mas ela contamina os outros também. Para alguém do lado dela, ela despeja aquele negócio. E às vezes, você é contaminado por aquilo. Então veja, o texto diz que há um processo de contaminação social. E aí eu pergunto para você, que está aqui nessa noite, você que está aí na galeria, você que está aí assistindo no YouTube, a pergunta é: você quer que seus filhos sofram as mesmas coisas que você sofre? Você deseja que a sua geração seja uma geração doente, seja uma geração amarga, assim como foi sua vida até hoje? A pergunta é: você vai romper com isso para que a sua geração seja abençoada, como é a promessa de Deus para a nossa vida? Ou você vai continuar contaminado e contaminando quem está ao seu redor? Ô Elcio, vem para cá, faz favor. Então, nós muitas vezes conseguimos perceber o ódio e a amargura que passa de geração em geração, características de vingança. O pai odiava, os filhos odeiam, o neto odeia também. Parece aqueles filmes da televisão, que é 5 gerações se matando, né? Então, o texto está dizendo que esta raiz de amargura, além de se instalar no coração da pessoa, trazer dor, sofrimento para esta pessoa, ela ainda contamina o ambiente. E tem um texto que eu quero ler para vocês. Esse texto eu li ele num livro. E há muito tempo atrás, eu gosto demais desse livro. Eu dei de presente para o pastor Adilson esse livro no aniversário dele, lá em 2011, por aí. Esse livro chama-se Maravilhosa Graça, é de um escritor chamado Philip Yancey. É um escritor que eu amo de paixão. Eu tenho acho que todos os livros dele editados em português. Mas este livro, eu acho assim, você devia ler. Você devia ler. Chama-se Maravilhosa Graça. Presta atenção nesse texto, presta atenção. Daisy nasceu em 1898 em uma família de operários em Chicago. Ela era a 8ª de 10 filhos. O pai mal ganhava para alimentar a todos. E depois que começou a beber, o dinheiro ficou ainda mais escasso. Daisy, aproximando-se do seu 100º aniversário, enquanto eu escrevo estas linhas, estremece quando fala a respeito daqueles dias. Seu pai era um bêbado perverso, ela diz. Daisy costumava encolher-se no canto, soluçando quando ele chutava os seus irmãos menores no assoalho da casa. Ela o odiava de todo o seu coração. Um dia o pai declarou que a esposa tinha que ir embora até o meio-dia. Todas as 10 crianças reuniram-se à volta da mãe, agarrando-se à saia dela e chorando: não vá, não vá. O pai, porém, não mudou de ideia. Amparada pelos irmãos e irmãs, Daisy viu atrás da janela da sacada a sua mãe caminhando, os ombros caídos, uma mala em cada mão, cada vez menor, até que finalmente ela desapareceu de vista. Algumas das crianças, tempos depois, se reuniram à mãe, enquanto que outras foram morar com os parentes. A sorte quis que Daisy ficasse com o pai. Ela cresceu com um duro nó de amargura dentro dela, um tumor de ódio pelo que ele havia feito à família.
Todas as crianças deixaram de estudar logo cedo para trabalhar ou alistar-se no exército. E então, uma a uma, mudaram-se para outras cidades. Casaram-se, iniciaram famílias e tentaram deixar o passado para trás. O pai sumiu. Ninguém sabia onde ele estava e ninguém se importava com isso. Muitos anos depois, para a surpresa de todos, o pai apareceu. Havia saído da sarjeta, como ele dizia, bêbado, com frio. Havia acabado em uma missão do exército da salvação. E para ganhar um vale-refeição, ele precisou primeiro assistir a um culto. Quando o pregador perguntou se alguém desejava aceitar a Jesus, ele achou simplesmente que seria educado da parte dele ir à frente, junto com alguns outros bêbados. Ele ficou ainda mais surpreso quando a oração do pecador realmente funcionou. Os demônios dentro dele foram embora e ele ficou sóbrio. Começou a estudar a Bíblia e a orar. Pela primeira vez na vida sentiu-se amado e aceito, sentiu-se limpo, e agora disse aos seus filhos, estava à procura deles, um a um, para lhes pedir perdão. Não podia justificar nada do que havia acontecido, não podia mais consertar nada, mas sentia muito, muito, mais do que eles possivelmente imaginavam. Os filhos agora de meia idade, com suas próprias famílias, primeiro se mostraram céticos. Alguns duvidaram da sua sinceridade, esperando que ele voltasse à bebida a qualquer momento. Outros desconfiaram de que logo ele lhe pediria dinheiro, mas nada disso aconteceu. E com o tempo, o pai reconquistou a todos, exceto Daisy. Há muito tempo, Daisy havia jurado que não falaria com o pai. Aquele homem, era assim que ela o chamava. Nunca mais. O reaparecimento do pai abalou-a profundamente, e velhas lembranças das cenas de embriaguez voltavam quando ela se deitava para dormir. Ele não pode desfazer tudo aquilo apenas dizendo sinto muito, sinto muito. Daisy insistia, ela queria ficar longe dele. O pai podia ter deixado de beber, mas o álcool havia prejudicado seu fígado, além da restauração. Ele ficou muito doente e nos últimos 5 anos da sua vida, ele viveu com uma das suas filhas, irmã de Daisy. Eles moravam, na verdade, 8 casas abaixo na rua onde Daisy morava, no mesmo quarteirão. Mas cumprindo o seu juramento, Daisy nunca entrou para visitar o pai moribundo. Embora passasse na frente da casa sempre que ia fazer compras ou pegar o ônibus, Daisy permitiu que seus filhos visitassem o avô. Perto do fim da vida, o pai viu uma menininha aproximando-se da sua porta e entrando no quarto, e ele disse: oh Daisy, Daisy, você finalmente veio me ver. Ele chorou, abraçou aquela menina. Os adultos no quarto não tiveram a coragem de dizer-lhe que a menina não era Daisy, mas sim a filha dela, Margaret. Para ele, mesmo não sendo Daisy, foi graça alucinante. Durante toda a sua vida, Daisy tomou a decisão de não ser como o pai. E na verdade, ela nunca tocou uma gota de álcool, mas ela governava a sua família com uma forma mais amena da tirania na qual ela havia sido criada. Ela ficava deitada num sofá com uma compressa de gelo na cabeça, gritando para as crianças: calem a boca, porque eu tive vocês, crianças estúpidas. Ela gritava: vocês arruinaram a minha vida. O país mergulhou na Grande Depressão e cada filho era mais uma boca para se alimentar. Ela tinha 6 ao todo, criando-os na casa de 2 quartos, onde moram até hoje. Em um local tão apertado, eles estavam sempre no meio do caminho. Algumas noites ela batia neles, apenas para tornar claro: sabia que tinham feito alguma coisa errada, mesmo que não tivesse visto. Dura como aço, Daisy nunca pedia desculpas e nunca perdoava. Sua filha, Margaret, lembra que quando criança, vinha chorando, pedindo desculpas por alguma coisa que tinha feito. Daisy respondia com um ditado materno: você não pode estar arrependida. Se realmente estivesse arrependida, antes de mais nada, não teria feito o que fez.
Ouvi muitas dessas histórias de não graça contadas por Margaret, que eu conheço bem. Durante toda a vida, ela tomou a decisão de ser diferente da sua mãe Daisy. Mas a vida de Margaret tem também as suas próprias tragédias. Algumas grandes, outras pequenas. E quando seus 4 filhos entraram na adolescência, ela sentiu que perdia o controle sobre eles. Ela também tinha vontade de ficar no sofá com uma compressa de gelo e gritar: calem a boca. Ela também queria bater neles apenas para manter a disciplina, ou talvez para aliviar um pouco a tensão que se avolumava dentro dela. Seu filho Michael completou 16 anos em 1960. Era aquele que mais a irritava de maneira especial. Ele gostava de rock, usava óculos fora de moda, cabelos compridos. Margaret o expulsou de casa quando o pegou fumando maconha, e ele foi morar numa comunidade hippie. Ela continuou ameaçando e repreendendo. Ela o levou a um juiz, ela o excluiu do seu testamento, ela tentou tudo que podia imaginar, mas nada fazia efeito sobre Michael. As palavras que jogava contra ele voltavam inúteis, até que finalmente, um dia, em um acesso de raiva, ela disse: não quero vê-lo nunca mais em minha vida. Isso foi há 26 anos, e ela não o viu mais desde então. Michael também é meu amigo íntimo. Diversas vezes durante esses 26 anos eu tenho tentado algum tipo de reconciliação entre os dois, e todas as vezes eu enfrento novamente o terrível poder da não graça. Quando perguntei a Margaret se ela se arrependia de alguma coisa dita ao filho, se gostaria de retirar alguma coisa, ela me olhou com um repente de raiva, como se eu fosse um Michael, e disse: não sei porque Deus ainda não o levou há muito tempo antes dele fazer todas essas coisas. Fiquei olhando para ela durante um minuto, suas mãos crispadas, seu rosto vermelho, repuxando os pequeninos músculos ao redor dos olhos. Você quer dizer que você gostaria de ver o seu próprio filho morto? Perguntei-lhe. Ela não respondeu. Michael emergiu da safra dos anos 60, com a mente obscurecida pelas drogas. Mudou-se para o Havaí, viveu com uma mulher, deixou-a, conheceu outra, deixou-a, e então, na terceira, casou. Sue é tudo que eu precisava, ele me disse quando visitei uma vez. Com essa vou ficar, mas não ficou. Lembro de uma conversa telefônica com Michael, interrompida por um recurso tecnológico irritante chamado espera. A linha deu um clique e Michael disse: dá licença. Então me deixou segurando um receptor silencioso por pelo menos 4 minutos. Ele se desculpou quando voltou. Estava perturbado. Era Sue. Ele disse: estamos acertando algumas das últimas questões do divórcio. Eu disse: não sabia que você ainda tinha contato com Sue. Ele disse: eu não tenho. Ele me interrompeu utilizando quase o mesmo tom de voz que eu ouvia de sua mãe Margaret. E ele completou: espero nunca mais vê-la em toda a minha vida. Ambos ficamos em silêncio por um tempo. Estivemos conversando a respeito de Margaret, e embora eu não dissesse nada, pareceu que Michael reconhecera em sua própria voz o tom de voz da sua mãe, que era realmente o tom de voz da mãe dela, Daisy, traçando todo um caminho de volta ao que havia acontecido em uma fileira de casas em Chicago há quase um século. Como se fosse um defeito espiritual codificado no DNA da família, a ausência de graça passou em uma cadeia ininterrupta. A não graça opera calma e lentamente como um gás venenoso, imperceptível. Um pai morre sem perdão. Uma mãe que antes carregou um filho em seu próprio ventre não fala com ele durante metade da sua vida. A toxina se insinua de geração em geração. A raiz de amargura, ela não contamina apenas o seu coração. A raiz de amargura não contamina apenas o nosso coração. A raiz de amargura contamina aquilo que está ao nosso redor. E aí você me pergunta: mas pastor, o que eu tenho que fazer para resolver isso na minha vida? Porque eu sou uma pessoa atormentada por sentimentos, por decepções, por coisas que eu carrego dentro de mim, que às vezes ninguém sabe, mas quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, esses atormentadores, esses verdugos que falam Jesus, eles atormentam a minha alma.
o que eu faço? A solução para isso é única. A solução para isso é a decisão mais importante que você toma na sua vida, que é a decisão de perdoar. É a decisão de ser perdoado dos seus próprios pecados, mas é a decisão também de perdoar aqueles que ofenderam você. Não existe uma outra alternativa. Não existe nada que você possa fazer para mudar esse cenário na sua vida que não seja o perdão. O perdão é o único remédio que resolve as questões da não graça, da raiz de amargura. E eu queria que você curvasse a sua cabeça onde você está. Eu queria fazer uma oração, e a primeira oração que eu quero fazer aqui é por você. Eu quero dizer assim, que a sua vida pode mudar. Talvez você escutou tudo que eu falei aqui, e eu digo que qualquer mudança de vida, qualquer coisa que possa mudar na nossa história, ele começa com uma decisão. Presta atenção, mesmo com a sua cabeça baixada, presta atenção no que eu vou te dizer. A mudança na nossa história, a mudança na nossa vida, ela começa com a decisão que nós temos que tomar, que é a decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus. Porque, querido, deixa eu te dizer, a palavra de Deus diz que nós temos que confessar a Jesus. Nós temos que dizer: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida, eu te recebo como Salvador da minha vida. Nós precisamos dar esse passo, nós precisamos tomar essa decisão, que é a decisão de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós recebemos a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e Ele passa a nos conduzir, para que a nossa alma seja curada. Então a primeira oração que eu quero fazer nessa noite é por você que não tomou uma decisão na sua vida por Jesus ainda. E eu queria te dar a oportunidade nessa noite, porque você entrou aqui, porque o Espírito Santo te trouxe aqui neste lugar, para que você pudesse ouvir isso, e você pudesse tomar essa decisão. E eu queria orar por você. E a única coisa que você precisa fazer é dizer: eu quero receber Jesus. Então eu pergunto nessa noite: existe alguém aqui que porventura não tem ainda aceitado Jesus como Senhor e Salvador, e você entende que hoje o Espírito Santo está falando com você, e que hoje você precisa tomar essa decisão? Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão, levantar a sua mão, porque eu quero orar com você. O intercessor vai orar com você aonde você está. Existe, Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe. Intercessores, fiquem atentos, já chega perto dele ali. Existe alguém que quer aceitar Jesus, alguém mais que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, alguém mais que ainda não tomou essa decisão. Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe. Deus te abençoe, a decisão mais importante. Deus te abençoe lá atrás. Ó, intercessores, já vão chegando perto dessas pessoas. Vamos ficar de pé, a igreja toda fica de pé. Existe alguém mais? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Existe alguém mais que deseja, na galeria, alguém mais que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja hoje mudar a sua história? Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela sua vida. Depois os intercessores vão levar vocês ali atrás. E a segunda oração que eu quero fazer, para não perder tempo: se você entende que a sua situação, se você compreende, você já recebeu Jesus, não é uma oração de entrega, você já aceitou Jesus na sua vida. Mas se você olhando hoje para o reflexo do espelho, e você olhar para o seu coração, a pergunta que eu faço para você: o seu coração é um jardim de flores plantado por Deus, ou o seu coração é um jardim tomado por ervas daninhas e raízes amargas? Porque se o seu coração está cheio de sentimentos assim, você precisa hoje se libertar dele. E eu quero te fazer um desafio, se você quer mudar a sua história, se você quer deixar de ser perturbado, se você quer deixar essa condição de se privar da graça de Deus, porque, querido, mais importante que o seu bem-estar emocional, mais importante que o seu bem-estar emocional é a salvação. E gente com amargura no coração, gente com ódio no coração, gente que não se liberta, gente com desejo de vingança, está privado da graça de Deus. Então eu quero orar por você, para que você saia daqui hoje com a sua vida mudada. Se você deseja receber essa oração,
Se você entende que isso tem a ver com você, que você precisa se libertar desses sentimentos, eu quero te fazer um desafio, mas muito rápido. Vem para frente rápido, que nós vamos orar. Os intercessores vão orar com você. Se você entende que você precisa disso, venha para frente. Nós queremos orar por você. Fala com o Senhor agora: Senhor, eu quero arrancar do meu coração, esses sentimentos. Eu quero tirar da minha vida, Pai, sentimentos de ódio, sentimentos de decepção, sentimentos de amargura. Eu quero tirar da minha vida, Pai. Venha para frente muito rápido, que nós vamos orar por você. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Você não pode voltar para sua casa com seu coração do mesmo jeito que chegou aqui. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, apresentar diante do Senhor essas vidas, Pai, que entendem, Deus, que precisam, Deus, se libertar de sentimentos, Deus, precisam, Deus, se libertar dessa coisa que muitas vezes amarra o coração, dessa coisa que muitas vezes azeda a alma, dessa coisa que muitas vezes, Pai, tem impedido que essas pessoas possam viver e desfrutar da plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz que Deus é um jardineiro, Pai, e que a Tua mão poderosa, Pai, possa nesse instante arrancar do coração dessas pessoas todo sentimento, toda semente que não foi semeada pelo Senhor, toda semente que muitas vezes foi semeada pela frustração, pela decepção, pela traição, Pai. Nós queremos nesse momento pedir, Pai, em nome de Jesus, Pai, liberta essas vidas, Pai, liberta essas vidas, Pai, liberta essas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Elas não podem voltar para suas casas, Pai, assim como chegaram. Arranca, Pai, arranca dos seus corações, Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor. Renova as suas vidas, Pai, renova as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, adora o Senhor.